Olá, eu sou Lu Vilela, sejam bem-vindos à estreia da temporada de 2025 do Elite Podcast. Hoje damos início a uma nova jornada repleta de conteúdos incríveis, debates instigantes e presença de personalidades que fazem a diferença. Aqui vamos abordar temas variados com muita informação, entretenimento e insights de quem é referência em suas áreas. E o nosso alcance só cresce graças a você que nos acompanha e fortalece essa troca, né? Essa conjuntura de palavras também e de bons entrevistados que levam até você tudo que você precisa saber através das nossas entrevistas. E não poderíamos também deixar de agradecer aos nossos patrocinadores. É um agradecimento especial, né? Que eu não posso deixar de ser especial, porque é a Laut Express, que é uma referência em entrega rápida e também em eficiência, que está conosco nessa missão, nessa empreitada de levar conteúdo de qualidade ainda mais longe. Fique com a gente, conecte-se, inspire-se e aproveite cada episódio. Eu sou o Natanael Rabelo e no programa de hoje vamos falar sobre direito previdenciário, aposentadoria, benefícios do INSS e quais são as mudanças para 2025. Nossa convidada é a advogada Isabela Viva Sampaio. Seja muito bem-vinda, Isabela, ao nosso Elite Podcast. É um prazer ter você aqui, ainda mais no primeiro episódio de 2025. Quanta responsabilidade. Que agradeço, Lu e Natanael, pela oportunidade de estar aqui hoje. Seja bem-vinda aí, né, Isabela? Isabela, vamos começar quando a gente sempre fala aqui, né? Vamos começar do começo. Você é natural de Lavras, Isabela? Não sou. Eu sou de São Tiago, a terra do biscoito. É uma cidade pequena, né? Menor que Lavras, assim, bem interior mesmo. E vim pra cá pra estudar e fiquei em Lavras. E sempre direito? Sempre direito. Eu fiz direito na UFLA, vim em 2013, me formei em 2018. Comecei a trabalhar na área de previdenciário. E aí hoje eu tenho um escritório também em São Tiago, mas moro aqui e transito entre as duas cidades. E Lavras para você? O que você está achando de Lavras? Você está aqui, fez faculdade, está morando aqui, residindo, trabalhando. Lavras é uma boa cidade, Isabela? Eu falo que eu passei pelas transformações, né? Então, assim, no início, quando eu comecei a advogar, ter uma vida adulta mesmo, aqui em Lavras, eu vi que era muito diferente, porque eu fui estudante da UFLA, tinham muitos amigos de outras cidades, aí formei, foi todo mundo embora. Tudo é novidade. Encarar, né? De outra forma, não que eu já não encarasse, mas assim, não tinha mais a parte da universidade, a parte dos estudos. E aí, no início, eu não gostava muito não, confesso. Mas hoje eu vejo que sim, é uma boa cidade para morar, a gente tá aqui, né, com bastante facilidade na capital, São Paulo, enfim, escolas. Então, hoje, Lavras, eu posso dizer que Lavras ganhou meu coração. É impressionante, né? Como temos vários convidados que já passaram por aqui e muitos que não são de Lavras falam a mesma coisa. Não tiveram coragem de falar mal ainda não, sabe? Tem outros advogados na família, Isabela? Nenhum, Nath. Seu primeiro? Você é a Sou primeira advogada? Eu tenho uma prima, mas ela não exerce advocacia, ela fez direito. Mas, assim, não tive referência nenhuma quando eu escolhi o curso. Pra te falar bem a verdade, assim, eu vim pra Lavras porque era uma cidade próxima, já tinham pessoas conhecidas que estavam aqui, mas no ensino médio eu sempre fui aquela aluna que gostava de tudo, sabe? Lá em São Tiago só tem uma escola, então eu me destacava em várias coisas. Inclusive, passei em farmácia, jornalismo e direito. E aí todo mundo assim, e por que eu fiz direito? Porque eu gostava de ler e escrever, ponto. E aí Lavras era uma boa oportunidade, já tinham pessoas aqui e tal. Vim pra Lavras, caí de paraquedas. Longe de São Tiago e eu não tenho vergonha em dizer isso, porque muita gente às vezes acha que a gente tem que nascer com uma vontade, já ter uma vontade, e às vezes o caminho vai levando a gente e vai dando certo, né? E esse caminho você pode fazer troca frequentemente, diariamente, não tem nada disso. Não tem Ao nada passo que disso. Muita gente às vezes já tinha vontade de fazer direito, ou tinham referências na família, da minha sala mesmo, amigos próximos, e abandonaram o barco e estão, né, em outros caminhos. E são felizes no caminho. Exatamente. Que tá, né? Então, assim, não tem uma receita de bolo mesmo, né? E eu tive uma grata surpresa. Mas quem tem medo de escolha, de mudar, também tá por fora. Tá por fora. A gente tem que escolher o que a gente quer, às vezes dá algum plim ali no nosso coração. Sim. Não tem problema de mudar, não. Exatamente. Tem que conciliar, né? Agora, a mudança é uma coisa muito... E pelo jeito você tem vários hobbies também, né? Porque você falou do jornalismo, da enfermagem, de outros assuntos, mas o direito é a sua paixão.
Sempre gostei de ler, de escrever, de me comunicar. Eu falo que uma das coisas que eu mais gosto de fazer no meu escritório é atender. Eu amo O contato atender. físico, Gosta né? de Aquele contato pessoas. tete a tete. E assim, é engraçado que quando viraliza um vídeo na internet falando de o advogado previdenciarista e seus honorários. Aí é um advogado com a galinha, com ovos, com verdura, legume, que os clientes dão, né? Aí assim, eu recebo umas 20, todo mundo me encaminha, porque essa sou eu, sabe? E aí os clientes gostam de retribuir também, então eu me encontro e eu gosto muito dessa área aí do direito por isso, por poder me comunicar. Então, deixa eu começar aqui, Lu. Você é pós-graduada em Direito Previdenciário e atua exclusivamente nas demandas de aposentadorias, benefícios, né? Por incapacidade também, tal, pensões, revisões e planejamentos previdenciários. Por que dessa escolha profissional dentro do direito, né? Por que você resolveu ir para esse lado da aposentadoria, INSS, pensão? Por quê? Me conta um pouquinho. Como eu falei, no início foi um paraquedas, né? E aí, durante a faculdade, eu também fiz estágios, inclusive na área previdenciária, me identifiquei muito. E eu vejo, assim, que o que mais me liga ao previdenciário é essa parte humana mesmo. E se eu falo que se eu tivesse em outra área, talvez eu não estivesse no direito. O fato de eu ter um órgão público do outro lado, o fato de eu ter que trabalhar com muita técnica, com essa aproximação da pessoa, sabe? É muito pessoal, é muito individual, é muito artesanal mesmo. Então, isso me move. E aí, por isso que foi o previdenciário. E eu posso dizer que foi algo completamente de vida, de experiências, estágios, né? Que eu tive a oportunidade de fazer também. Porque na UFLA não tinha direito previdenciário. Sequer tinha direito previdenciário na grade. Então, muitos congressos, a pós-graduação. Eu aprendi a prática antes da teoria. E isso foi muito bom também, né? Porque aí a gente vai relacionando e o advogado ele tá aprendendo, tá estudando todo dia. Então, com certeza. E falando em mudanças, Isabela, o que vai mudar no INSS em 2025? Mudou alguma coisa esse ano? O INSS muda toda hora. Conta pra gente. Todo dia uma coisa nova, uma portaria, ainda que internamente. Mas a lei macro, a Constituição, ela mudou em 2019. Em novembro de 2019, a gente teve uma grande reforma da Previdência e nessa reforma foram já estabelecidas as regras de transições para os próximos anos. E aí, a cada ano, essas regras vão ficando, né, mais difíceis, as idades vão aumentando, os pontos vão aumentando. Esse ano de 2025, nós temos regras novas, mas não quer dizer que mudou agora. É a mesma regra. É a mesma lá de da 2019? Já estava definido isso em 2019. Sim. Mas para 2025, nós temos regras diferentes. Então, assim, os pontos de 2025, para o homem, por exemplo, são 102 pontos. Para a mulher, 92. A idade mínima, na regra de transição da idade mínima da aposentadoria por tempo, do homem, 64 e da mulher 59. Então, assim, a verdade é que desde 2019 a Previdência Social ela tá muito mudada. O benefício de aposentadoria por tempo, por exemplo, a gente pode dizer que ele não existe mais, porque sempre a idade vai pesar na balança de alguma forma. Não é muito complicado essa área que você atua? Porque são pessoas que estão buscando a aposentadoria depois de tempo de trabalho, idade. Então, quer dizer, é uma fase preocupante para a pessoa procurar um advogado. Ela está ficando cansada, a idade pesa realmente, está precisando se aposentar, porque é um período muito complicado. As pessoas chegam como para te procurar lá, Isabela? Elas chegam preocupadas, elas saem de lá tranquilas ou elas saem mais preocupadas do que entraram? Boa pergunta. Eu costumo dizer no final do meu atendimento que a partir de agora o problema é meu, né? No sentido de... O problema é todo seu, né? Porque o cara foi te procurar, agora você se vira. Eu falo, para de ficar sem dormir, para e entrega. E eu acho que a relação de advogado-cliente, ela é de muita confiança e a pessoa tem que entregar mesmo. Não quer dizer que ela não vai se importar, que ela não vai acompanhar, que ela não vai querer saber, mas ela tem que entregar, ela tem que confiar. E eu sempre falo isso, né? O problema agora é o meu, eu sei o caminho. Tempo, infelizmente, é uma coisa que no INSS não dá. Não dá. O advogado que fala isso vai demorar X tempo e te dá alguma garantia, ele está mentindo. Porque não dá, gente. O INSS, a gente passa por mudanças, seja por... A política interfere, mudanças sabe? Tudo mesmo.
principalmente políticas, né? Interferem muito no Exatamente. INSS. Então, claro que a gente tem estimativas de prazo, a gente tem estimativas, mas eu sou muito transparente com o meu cliente e deixo ele tranquilo no sentido de que a gente consegue, Porque né? tudo é Correr demorado, atrás. né? Tudo é Sim, tudo demorado é demorado. demais. Hoje na justiça, né, eu não sei o que Ah, a gente consegue. Por isso que o direito, ele tem ido muito pro lado extrajudicial. Muitas vezes eu priorizo resolver uma demanda direto no administrativo do INSS. Nem sempre é interessante judicializar, nem sempre é interessante correr para a justiça. Pode ser que a gente tenha outras estratégias de um recurso, ou entrar novamente com o pedido, ou regularizar uma coisa primeiro lá no CNIS da pessoa, na carteira, que está com um vínculo aberto, enfim, do que ir abarrotando a justiça. Vai para justiça, vai para justiça. E aí, infelizmente, demora muito mais mesmo. Então, assim, temos que saber, né, como fazer para, além de deixar o cliente tranquilo, entregar o resultado para ele, né? E, Isabela, cada caso, claro, é um caso. Tem Sim. casos mais demorados? Você pode dar alguns exemplos, por exemplo? Sim. Olha, é como se o que a gente percebe, por exemplo, nos benefícios por incapacidade, quando a pessoa depende de fazer uma perícia médica, por exemplo, eles são processos que correm um pouco menos devagar na justiça, certo, talvez dizendo certo, assim certo. fica melhor. Porque eu não posso dizer que é rápido também. Diferente de um pedido de revisão. Um pedido de revisão, sinceramente, ele demora mais um pouco, né? Primeiro porque preciso da outra parte, né? O INSS precisa manifestar, faz a contestação primeiro, depois vem para impugnar. E no benefício por incapacidade, a própria justiça, o Juizado Especial Federal, ele já criou uma forma. Primeiro marca a perícia, depois a parte ré fica sabendo. Tipo isso, Uhum. Aham, entendeu? aham. Pra o quê? Otimizar o tempo. A pessoa tá doente, a Mas se não pessoa tá passa na levando. perícia também, não adianta. O primeiro passo foi Aí. dado, mas parou ali, talvez. Aí talvez a gente já tem mais dificuldade, vai demorar mais para impugnar esse laudo, para o juiz ler esse laudo, para a gente conseguir retornar, quando é possível, retornar com algum quesito complementar para o perito. Então, realmente, mas assim, ali antes da perícia também, por depender de uma prova técnica médica, porque o INSS, o procurador do INSS não tem a expertise necessária ali para dizer que tá ou não, então precisa da prova médica. Então, é interessante passá-lo na frente, né? Então, a justiça também, de alguma forma, para esses benefícios, existe essa tramitação diferenciada. Quando a gente fala que muda um pouco o INSS todo ano, a cada ano, tal, mas nós estamos seguindo desde 2019 mais ou menos a mesma coisa do que os anos anteriores também. As pessoas procuram você antes de procurarem o INSS ou não? Geralmente não. Nós, né, no Brasil, eu Eles acho que a batem na gente sua tem porta essa quando... depois que já deu errado. A gente tem muito mais a ideia de não fazer essa consultoria, de não nos precaver as situações. Mas eu vejo que tem mudado, tem melhorado. Muita gente procura para fazer planejamento previdenciário e a maioria, né, ainda é dessa forma. A partir de uma negativa, corre atrás de um especialista na área para verificar se tem direito ou não. E uma das coisas que eu vejo muito na prática é que lá em 2019 a gente tentou, né, de alguma forma, post em Facebook, Instagram, tentamos de alguma forma mostrar, gente, tá perigoso, esse negócio vai ficar difícil. Mas querendo ou não, todo mundo descobre o quão difícil ficou e o quanto aquilo ali tá praticamente impossível na hora que acontece com a pessoa mesmo. Então, eu falo, já tive que dar água com açúcar para cliente, porque Complicado, caiu para né? trás e falou, mas é isso? É isso. Então, assim, não fazendo aqui tempestade em copo d'água também, porque a gente tem alternativas de, às vezes, aumentar tempo de contribuição. As pessoas não sabem que determinado tempo pode valer, sabe? Por isso é importante, né? O advogado Exatamente. para auxiliar. Mas eu falo que alinhar expectativas é o mais interessante, é o melhor, porque aí a pessoa não faz planos. A gente tá falando de aposentadoria, a gente tá falando de planos para uma velhice saudável, uma velhice tranquila. E aí a gente tá tentando, né, correr atrás aí dessas coisas com o INSS. Existe algum encontro de profissionais, como é o seu caso, da sua área, com o pessoal do INSS, com o médico, alguma coisa assim? Existe isso para vocês se compactuarem assim, de uma forma mais fácil para vocês agirem? Ou não? Você está no seu canto, eles estão no canto deles, e eles fazem tudo para o seu trabalho não render, porque eles não acreditam, talvez, na hipótese
de uma invalidez? Como é que é essa questão? Qual é a amizade de vocês ali profissional? Não existe, né? A amizade não existe. E existe também um congelamento mesmo. A gente percebe que as instituições são muito distantes. Quanto mais longe, melhor de vocês. Sim. A OAB tem até com o INSS hoje um portal específico que a gente pode entrar. O advogado ele entra no portal específico, tipo um PJE, para entrar com a aposentadoria de uma pessoa. Então, eu não preciso ir lá no meu INSS, no portal Gov do cliente, para poder entrar com o benefício. Então, a OAB a gente, né, criou plataformas para que isso fosse feito. Mas o que eu vejo de situações assim, de proximidade, peritos e tudo, são os peritos que se tornaram professores. Os analistas da Previdência Social que se tornam professores, e aí nos congressos a gente tem oportunidade, a gente compra livros e estuda junto. Mas assim, na prática mesmo, até por uma questão de hierarquia? Não, de neutralidade mesmo, sabe? Não tem muito o que fazer. E eu acho que com o INSS digital, isso se tornou ainda mais distante. Porque aqui em Lavras mesmo, eu peguei época de balcão de INSS físico. A gente, às vezes, demorava muito para agendar o dia de ir lá. Mas no dia que ia lá, você saía dali de repente com a pessoa aposentada. Sério? Tudo? Isso, resolvia tudo. Levava todos os documentos era analisado na hora e, de repente, se precisasse de alguma exigência, alguma complementação, o servidor falaria. Aí, por exemplo, eu discordo desse documento complementar, eu discutiria ali na mesma hora e mostraria para ele outra evidência ou por que não seria necessário e tal. Então, a gente tinha um diálogo mais próximo. O digital, ele favorece muitas coisas. Hoje dá pra gente entrar com processos, assim, né, de vários lugares, falar com clientes sem precisar estar presencialmente. Mas no INSS, eu sinto que esses requerimentos que caem na fila nacional, porque agora não quer dizer que a pessoa é de Lavras, que quem vai analisar a aposentadoria dela tá aqui em Lavras, ali na agência. Não tá. Só se der muita sorte para cair aqui em Lavras, porque ele entra numa fila nacional e pode cair em qualquer lugar do Brasil. E aí, isso causa uma distância muito grande, inclusive cultural. O que eu percebo? Se o meu pedido de aposentadoria rural cai numa agência de centro urbano, a tendência, não quer dizer que não sabe, ele sabe, estudou, ele passou no concurso, o servidor tá ali, nós temos sim excelentes servidores, né, no INSS, mas não é um tipo de benefício, não é um tipo de realidade que antes do digital ele vivia todos os dias no balcão. Não chegava São Paulo, não chegava para ele trabalhador rural como chegava metalúrgico. E aí agora o meu de trabalhador rural lá em Santiago tá chegando para ele. Então, de alguma forma, aquilo ali fica menos palpável. E a distância tá em todos os momentos. Desculpa, Não, Lu. pode falar. Não, é porque essa questão da aposentadoria rural é diferente da nossa, sabe? Eles se aposentam mais rápido, é um outro período, porque o trabalho exige mais, né? Tem sol, tem aquelas coisas todas, é muito mais complicado. Mas essas pessoas estão conseguindo se aposentar. Isso. A aposentadoria rural foi uma das únicas, a rural e a da pessoa com deficiência, que não foram afetadas pela reforma de 2019. Não nos requisitos, mas a pessoa rural, ela diminui 5 anos na idade. Sim. A mulher de 60, que era 55, e o homem 65 vai para 60. Mas eu posso dizer que mudou sim na dificuldade de se comprovar. Enquanto o INSS, os órgãos, a justiça, vê como eles veem esse trabalhador rural. Mas na lei não mudou. Ainda assim, a gente consegue aposentar nas regras anteriores. Nós somos um país de pessoas com bastante idade. Sim. Um país com pessoas experientes, né? Dizem que o nosso país é um país de pessoas velhas, né? De idosos. Então, a procura por aposentadoria deve estar muito grande. Isso deve estar mexendo também com o cofre do governo. E o governo está fazendo algumas coisas para dificultar essa questão da aposentadoria, como foi o exemplo que você acabou de citar, que é a questão da pessoa que trabalha na terra tem que comprovar mesmo que trabalhou ali todos os anos para conseguir se aposentar. Essas dificuldades estão nas duas áreas, a área rural e a área urbana também, das pessoas que trabalharam aqui dentro da cidade e
Na roça? A área urbana, ela é mais formalizada. Então, por quê? Por causa da carteira? Exatamente, da carteira. O Isso rural, facilita mais. Isso facilita. Muitas vezes, pode acontecer, e acontece não raramente, o empregador não contribui, não repassa para o INSS as contribuições previdenciárias, mas está descontando do empregado, ou ainda que não esteja, existe ali um pagamento de salário e existe na prática um vínculo, um vínculo empregatício, com subordinação e tudo mais. Então, no âmbito urbano, tendo o início de prova material na carteira em época própria, ainda que o empregador não esteja repassando os valores ao INSS, é possível reconhecer. Porque o que é que a legislação entende? Isso não é ônus. Se fosse obrigação do empregado ir lá pagar o carnezinho, a GPS, ok, mas é do empregador reter essa contribuição e repassar ao Estado. E aí, por esse motivo, é possível sim comprovar, mas precisamos de provas, precisamos de boas testemunhas, precisamos realmente. Caminho nada é fácil, né? Não é fácil. E com advogado, com certeza, facilita muito. Sim. E você falando de facilitar, e os golpes? Como estão os golpes aí no mercado com as pessoas, principalmente mais idosas que não têm formação? Esse é um grande problema que nós estamos vivendo hoje, não só na advocacia previdenciária, mas no âmbito geral da advocacia mesmo. Os golpistas, eles mandam mensagem no WhatsApp do cliente, inclui ali o número do processo, todos os dados públicos que são possíveis de serem acessados, número do processo, nome da advogada, coloca o perfil do WhatsApp com a foto da advogada, exatamente como está no WhatsApp do escritório, a legendinha, tudo clonado. Isso, e fala que é a advogada, que o processo foi julgado procedente e que a pessoa, que o interessado, né, o meu cliente, ele tem que repassar um valor X para que seja liberado o montante que foi deferido no processo. E aí, infelizmente, muitos clientes caem. Eu tive um caso que o cliente depositou quase R$2.000 e assim... desde os clientes mais humildes mesmo, até os clientes mais instruídos. Eles conseguem ali persuadir e fazer com que a pessoa acredite piamente que está falando comigo ou com o advogado da causa dela, porque eles são convincentes, eles pegam todos os dados do processo. Mas isso está onde? Está no portal? O processo é público na maioria das vezes. Inclusive, a gente tem sim que pensar em alguma forma não pode ser aberto, de fazer assim, com que isso fique mais seguro, porque uma coisa era quando você tinha que ir lá no fórum, no balcão do fórum, pegar o processo, acessar o processo. Agora, a verdade é que os nossos dados estão assim, né, escancarados. Então, e que dicas que você dá, Isabela, para quem está achando ou está pensando que está caindo num golpe? O que você dá de dicas para quem está nos assistindo? Primeiro respira, pensa ali, vê se o número é o mesmo, porque geralmente o cliente vai ter o meu número salvo, o número do outro advogado salvo, e aquele número é outro número, eles não clonam o número da gente, eles criam outro, eles têm outro número ali e colocam o nome. Então, assim, se já não tiver com o nominho lá no número, tiver aparecendo só o número, mesmo que esteja a foto, desconfie. Ligue, mas ligue não naquele número, ligue no meu número que você tem salvo. De confiança. Que é onde você fala, né? Por meio do qual você fala com o escritório. Ou vá até o local. Nós estamos em Lavras, né? Ou tem outro escritório em São Tiago, que meus clientes também estão lá pertinho. Muito fácil, gente. Vai no local, tira um tempinho do dia, vai lá, se certifique. Porque pode ser, assim, é irreversível, sabe? Eles sabem fazer isso. Então eles vão perder o dinheirinho. Tem gente que vive para isso, né? Para dar os golpes. Não, vivem e ganham bem, né? Pelo jeito. Porque o negócio é 2.000, 3.000. Tem gente que leva um puxa canote lá em cima. Porque como a pessoa vai receber 50, de repente é esse o valor da causa ali, é o valor que eles falam que está disponível. Tudo bem, eu pedir emprestado, dar um jeito, me virar, pegar o que eu tenho de reserva e pagar eu vou receber, 3. Né, o meu dinheiro. Vou receber. Então, como o que eu tenho que levar para... O que eu preciso ter em mãos para mim correr atrás da minha aposentadoria? O que uma pessoa, um homem, uma mulher precisa ter em mãos para correr atrás da aposentadoria? Lógico, tempo de trabalho, idade. Carteira. Mas o que é que precisa? O que precisa? Com a carteira digital, Nath, inclusive isso é muito interessante, muita gente está jogando fora a carteira de trabalho.
E não, pelo amor de Deus, não joga fora a carteira velha que tá lá guardada, não joga. Muitas informações, principalmente da década de 80 e anteriores à década de 80, o INSS não tem no sistema. Dica a valiosa. carteira digital nada mais é do que já tem lá no INSS também, porque o CNIS, que é o Cadastro das Informações Sociais e Previdenciárias, ele é um banco de dados que vem do E-Social, da Receita, do Ministério do Trabalho, e vai reunindo ali. Então, se tá na carteira digital, tá no INSS. A regra é essa. Mas e o que não tá no INSS? Pode ser que tenha um vínculo, e isso não é difícil de acontecer, que tá na carteira da pessoa e não tá no INSS. Pode ser que ali tenha alguma anotação de um aviso pré-indenizado, alguma outra coisa que a gente consiga puxar, sabe, alguma informação, conseguir tempo, às vezes um outro número de NIT que não está elado com o que está no sistema. Então, assim, valorizem os documentos velhos. Eu sempre falo, todo mundo tem uma gaveta de documento velho, uma pasta guardada. Tem cliente que fala, doutora, mas tá amarelo, tá de cara inchado. Não tem problema. Traz tudo, traz tudo pra mim. Dica valiosa. É interessante ela ressaltar esse tipo de coisa, porque quem estuda em colégio agrícola, colégio de governo, então essas coisas tudo pode contar em benefício da pessoa. Seminarista, eu pergunto tudo. Já foi pro seminário? Tiro de guerra, muita gente aqui em Lavras teve, né, prestou serviço militar pro tiro de guerra. E muitos não sabem que vale. E aí tá lá com aquele papelzinho pequenininho do tiro de guerra. Inclusive, as pessoas acham que o tiro de guerra vale 2 meses somente, quando a pessoa faça aquele período lá. É porque ela fica num período de 6 meses à disposição. Mas efetivamente, lá no tempo, no papelzinho que vem, fala de 2 meses. E aí eles acham, só 2 meses. Mas não. O tiro de guerra de 6 meses, ele conta de data a data, independente de o tempo líquido ter sido só 2 meses. Isso salva a vida de uma pessoa. É porque quem quer se aposentar, esses 6 meses são tão importantes. Né? Muito importantes, principalmente nas regras de transição da reforma. Porque tem uma regra de transição, a regra de transição dos 50%, que embora o nome diga 50%, não quer dizer que vai ser 50% do dinheiro, não. Mas é porque a pessoa tem que comprovar, ela tem que trabalhar mais 50% do que faltava para ela se aposentar lá em 2019. E aí, só que tem mais uma coisa. Ela tem que estar há 2 anos de se aposentar em 2019. Então, se a regra anterior era 35 para o homem e 30 para a mulher tinha que estar com 28 e o homem com 33. E às vezes é muito difícil achar 33 anos para o homem na reforma. A não ser que tenha 6 meses aqui, pode ter tempo rural também. Tempo rural em economia familiar antes de 91 a gente consegue incluir no INSS também. E essa é uma realidade do interior, de forma geral, que muitas pessoas moravam na roça e depois vieram para a cidade. Então, o atendimento, ele tem que ser, assim, completo, sabe? Você vai trabalhar na roça. Já, mas não tem documento, não. Opa, será que não? Qual que é o documento rural? Descobrir. Não é na carteira. Porque o INSS sabe que o trabalhador rural não tem anotação na carteira. Ainda mais antigamente. Eram raros os casos que tinham. Aí, que tipo de documento que pode ser? Certidão de casamento, carteira de vacinação de filhos, certidão de nascimento de filho, documento do tiro de guerra quando foi dispensado por motivo de ser rural. Então, são documentos que a pessoa não imagina que sirva para provar um tempo. E, de repente, serve porque são vestígios, né? Ninguém passa por essa vida sem deixar algum... E é menos dor de cabeça, né? Porque contribui muito para vocês, ainda mais advogados, para poder se organizarem ali. Sim, e essa regra que eu tô falando, que é a que geralmente a gente pega, tudo quanto é tipo de tempo a gente tenta pegar, é a única regra que não coloca a idade na conta. Por isso que ela é procurada, apesar de que ela tem fator previdenciário, ela é a única que não coloca a idade. Todas as outras regras de transição de tempo colocam idade. Então, a pessoa que tem muito tempo, mas ela é muito nova, fica difícil para ela nas outras regras, a não ser que ela tenha 33 anos em 2019, o homem, ou 28 em 2019, a mulher. Então, quer dizer que está muito mais difícil se aposentar no Brasil hoje? Muito, muito mais difícil. A reforma tudo dificultou, né? Bastante. E como é que você faz para calcular o que a pessoa tem para se aposentar? Tudo bem que você acabou de
explanar aí perfeitamente o que eu estou te perguntando. Mas como é que você usa isso? A pessoa chega lá com 60, o homem chega lá com 65 anos de idade. Ela não consegue te mostrar alguma coisa do trabalho, está faltando bastante coisa. De que forma que você pode ajudar ela? Porque daí ela vai se aposentar só por idade? Pode ser que sim, né? Se a gente não tiver documentos para explorar, porque no INSS nada a gente somente comprova testemunhal. Isso é para homem e para mulher, né? Isso não foge à regra. Não, tudo precisa de ter o que a gente chama de início de prova material. Eu preciso de um documento. Um documento. Se não tiver, pelo não menos, vale. Para eu enfrentar, sabe? Prova testemunhal e a gente correr atrás. E como fazer os cálculos, a gente tem, né, cálculos especializados que no mercado, várias plataformas também. Às vezes a caneta também é interessante porque faz, né, pensar em estratégias ali. Eu gosto demais de escrever. Você falou bem no começo aqui do podcast. E o INSS, agora também outro alerta muito importante, o INSS, lá no aplicativo Meu INSS, tem um simulador de aposentadoria. E sobre esse simulador, as pessoas precisam tomar muito cuidado. Porque o robô, né, o sistema de informação do INSS, joga ali o que ele tem no CNIS. E aí o que ele tem no CNIS, como eu disse, às vezes não tá conforme tá na carteira. Ou tá faltando alguma coisa. E aí a pessoa vai acompanhando ali pelo simulador do INSS e acha que aquilo ali é 100% verdade. Tá resolvendo tudo. 100% verdade. E ela pode ou ter uma surpresa pro bem ou pro mal. Por quê? Porque ela pode estar não sabendo interpretá-lo, porque, sendo muito sincera, eu acho ele difícil de entender. Dificílimo, isso que eu ia falar agora. Eu ia falar, os caras criaram um aplicativo. Imagina um senhor, uma senhora de 55, 60 anos, cara. É super difícil. Os caras não lembram nem da senha mais. A gente tá falando. Não, e não lembra da senha mesmo. Outra coisa que eu falo com os meus clientes: senha do Gov é documento, gente. Não pode sair entregando, deixando qualquer um refazer. É coisa séria, é dado. Você tá entregando tudo assim, ali, de mão beijada. Então, sim, o aplicativo tem suas vantagens, tem como acompanhar o requerimento, tem como marcar perícia, tem como fazer, mas não confiem no simulador do INSS. Não dá pra confiar. Mas eu acho que o aplicativo só tem vantagem para vocês, profissionais da área. Não atinge. É verdade. É super difícil. Para vocês já é difícil, imagina para uma pessoa que não entende, que não... A pessoa tem uma dificuldade danada para mexer no WhatsApp, cara. Postam fotos no Facebook, no Instagram sem querer. Como é que elas vão conseguir entrar num aplicativo do governo federal? Parece que para dificultar mesmo, Sim. né? Eu E Isabela, como calcular o valor da aposentadoria? Aí vai depender da regra de transição. Mas de você forma sabe que nós geral, estamos aprendendo com você, né, uma cara? escola, nós estamos aqui aprendendo com você. Show de bola. O cálculo do valor do salário, hoje, pós-reforma, em regra, ele é de 60% de uma média. E essa média, ela é desde julho de 94 até a data da aposentadoria. Julho de 94 é do início do Plano Real. Então, quem tem contribuições antes vai contar para tempo. Mas para contribuição, o dinheiro não vai entrar no cálculo da média. Então, primeiro a gente faz uma média de julho de 94 até a data do requerimento, né, do pedido, do direito da pessoa. E, posteriormente, próxima etapa, 60% desse valor. Próxima etapa, mais 2% a cada ano que ultrapassa 15 para a mulher e mais 2% a cada ano que ultrapassa 20 para o homem. Então, hoje, um homem, por exemplo, ele tem que ter 40 anos de contribuição para ser 100%. Porque soma... É isso mesmo? Peraí. Meu Deus. Com os cálculos, enfim, pode 20 fazer. mais 20, isso mesmo. Porque aí o 20 vezes 2 vai dar 40, mais 60, 60 mais 40, 100%. Então, 40 anos de contribuição para ter 100% da média. Só que lembrando, é uma média crua. Nossa. Somou tudo e dividiu. E aí a gente tem nesse intervalo aqui de uma vida inteira, de um período base de cálculo, salários de todas as formas. Porque um trabalhador, ele trabalha numa empresa, recebe mais, outra recebe menos e tal. Então, não é o último salário. As pessoas chegam falando, meu último salário, 60%, mais 2%, 80% do que eu recebo hoje. Não, mas da espera aí. média. Não, tá, finaliza. Da média. Já finalizou? Uhum. Não, eu quero saber, quando tiver faltando 10 a me aposentar, eu vou pegar meu MEI e vou meter dinheiro lá, não tem nada a ver? Não necessariamente, você precisa fazer simulação, sabe por quê? Antes de 98,
a gente tinha uma lei que falava que a média era dos últimos 36 meses. E o que todo mundo fazia? Contribuía, chegava nos últimos 3 anos, Aumentava o teto. Mas dava certo, né? Dava certo porque era a lei. E aí, né, funcionava. tudo certo. Mas isso, né, equilíbrio altarial e INSS, ali, a conta chegaria um momento que ela não ia fechar de fato. E aí agora é média. Então pode ser que aumentando nos últimos 10 anos ou nos últimos 5 anos, se o seu período de base de cálculo for muito maior que isso, não vai fazer diferença ali, né, no fritar dos ovos, ali não vai fazer diferença tão grande, ou pelo menos a ponto de valer a pena o seu investimento, entendeu? Então, assim, tem que ser simulado, tem que ser na ponta da caneta, lá no programinha mesmo, porque para muitas pessoas vale a pena sim aumentar o valor da contribuição e tudo, mas nem sempre, isso não é uma regra. E aproveitando aqui o gancho dessa conversa, eu queria saber, vamos falar sobre a dona de casa. Dona de casa, ela pode se aposentar? Pode se aposentar. A dona de casa, ela é uma segurada facultativa. O que são, né? Os segurados facultativos, segurados obrigatórios. Obrigatório é a pessoa que trabalha, recebe um salário ou trabalha de forma autônoma. Essa pessoa, ela precisa pagar o INSS. E aí, muita gente confunde porque acha que o INSS, ele é originalmente facultativo. Ah, não pago INSS não, mas eu sou pedreiro. Ah, não pago INSS não, mas eu faço bico aí. Não, se você trabalha e você ganha dinheiro com o seu trabalho, você tem que pagar o INSS. Diferente da dona de casa, do estudante, que são as espécies de segurado facultativo que a gente mais conhece. E aí a gente tem, inclusive, uma contribuição específica da dona de casa, que em 2015, com a lei das domésticas, da dona de casa, foi muito falada e tudo. E essa lei, ela é alerta vermelho, sinal de alerta, porque ela é perigosa. De forma geral, foi muito difundido na época, né? A contribuição da dona de casa, aposente e tal. Só que ela tem requisitos muito específicos. Ela é barata. Ela é 5% do salário mínimo. A contribuição da dona de casa famosa. Sim. E ela é uma contribuição no facultativo, em cima do salário mínimo, 5% e tal. Porém, um dos requisitos dela, que muita gente passa uma vida pagando e não sabe, é que tem que ser baixa renda. E o que é ser baixa renda? É estar incluído lá no CadÚnico, a família não ter, se eu não me engano, até mais de um salário e meio, sabe? Na composição familiar. Composição familiar é um salário e meio? Não é muito mais que isso, é coisa eu não vou saber agora. Isso certinho. É antigo, Isabela? Isso aí é antigo? Precisa ser baixa renda. Nossa. E aí o que acontece? A dona de casa paga 15 anos nos 5%. Felizinha, com carnezinho, código que ela viu. Contando os dias para aposentar. Chega para aposentar, nem CadÚnico ela tem. Nossa. Ela nunca nem fez CadÚnico, o marido dela recebe 4.000, o filho que mora junto recebe mais 2. Ela não é baixa renda. No final das contas... Nossa. O INSS não vai validar essa contribuição de facultativa dela. Mas ela tem a opção de complementar a diferença para 11%. Só que eu tô falando do dobro, mais que o dobro do que ela pagou a vida inteira. Então, é um balde de água fria para as pessoas no momento da aposentadoria. Nossa, falta muita informação, né? Principalmente para as pessoas mais assim leigas. O governo nunca gastou dinheiro com publicidade assim dessa forma. Eles nunca ensinaram. Não é vantagem para o governo ficar pagando as pessoas dentro de casa, Lu. Não é. E é tão o que mais triste. Tem, né? E é triste. Nossa realidade é essa. Porque a gente trabalha, aí a gente vai ficando idoso, a idade chega, a gente vai adquirindo algumas doenças, a gente precisa tomar medicamentos, coisas que a gente nunca fez na vida. É a hora que mais precisa, né, gente? E é a hora que ela vai estar com menos dinheiro na mão, vai estar cheia de problema. Ela vai depender mais do Estado. E aí vai acabar sendo um custo também, né? E aí, se a pessoa não aposenta pelo INSS, se ela for baixa renda, ela vai acabar num benefício assistencial, que é um BPC, aos 65 anos de idade. Nossa. Então, assim, tristeza, eu acho que a gente poderia pensar realmente essas políticas públicas, os benefícios assistenciais, previdenciários, sociais, de uma forma diferente, porque, no fim das contas, o ônus é do Estado e da população.
Com a reforma da Previdência e a descrença de muita gente no sistema previdenciário, muita gente não está pagando, mas deveria estar pagando. E aí eu desmotivei a contribuição de muitas pessoas que são invisíveis e que o Estado, o governo vai dificilmente achar, ou vai achar por conta do Pix, e vai ter ou não vai ter, fiscalização de Pix, enfim. E vai ser um custo para ele. Seja porque essa pessoa, assim, gente, não tem estudo, não estudei sobre isso não, mas é a minha visão de mundo lidando com isso, tá? Ou que essa pessoa vai roubar, vai precisar de ajuda, vai viver de um centro de caridade, furtar também, vai pro crime, ou porque essa pessoa vai precisar de BPC, entende? Ou essa pessoa vai adoecer e vai precisar de BPC deficiente também, inválido. Então, é um círculo, porque nós estamos lidando com seres humanos, e essas coisas que o INSS protege acontecem com todo mundo. Que é a doença, acidente, morte, maternidade. E aí? Vai ficar nas custas do Estado e nossa, como sociedade, como dinheiro também, de qualquer forma. Como você acabou de dizer, não é estudo. Nós não temos estudo. O que a gente está notando é que está ficando cada vez mais difícil. Está ficando cada vez mais difícil. A criança que tem um problema de saúde não está recebendo salário mais. As farmácias populares já não recebem também os medicamentos. A pessoa tenta se aposentar, existe uma muralha enorme de desafio para ela conseguir. Vai ter que procurar um advogado, porque sozinho não consegue fazer no aplicativo do governo. Isso que o MEI também está na mesma situação? Sim. Ou o CLT e o MEI é tudo a mesma coisa, é tudo difícil para eles? Não é a mesma coisa. Só fechando aqui da dona de casa, a aposentadoria, as regras de aposentadoria para dona de casa do 5% ou do 11% é a aposentadoria por idade mesmo, que é aos 62 anos para mulher, aos 65 para o homem e 15 anos de contribuição e de carência para mulher, e para o homem 20 se ele tiver começado a pagar depois da reforma. Isso porque tem dono de casa também. Não tem que ser mulher dona de casa. É só o nome que a contribuição e a aposentadoria teve por ser, né, majoritariamente mulheres facultativas que trabalham no serviço doméstico. Então, as regras continuam, a pessoa precisa, às vezes antes, agora, quem é dona de casa, confere se está pagando na alíquota certa, no código correto, para não passar por essa surpresa quando for requerer aposentadoria. Que se tiver que ajustar alguma coisa, mudar o código, uma coisa é pagar 11% hoje, outra coisa é pagar toda essa diferença de 15 anos lá no momento da aposentadoria. E o momento que ela mais está esperando para aposentar. Exatamente. O MEI também paga barato. Eu falo que o MEI é R$ 1,99 do INSS. Quem pode ser MEI tem que ser MEI. Mas sabe qual que é o problema? O povo que é MEI é assim. Vai lá no contador, pede pra gera as guias, mas não paga não. Aí depois vai lá e pega a guia, paga o ano inteiro de guia com multa. Chega lá 3 anos devendo, lá aí paga tudo de uma vez. E acha que tá tudo ok. Pra Receita, sim. Porque a Receita tá cobrando juros, multa ali, tudo já. Tá recebendo a deles. O que em algum momento tem que receber, a Receita vai te cobrar. Mas pro INSS, a contribuição tem que ser em dia. Em dia. E aí, de repente, a pessoa passa por uma condição de acidente, ou se torna inválida, ou vem a faltar. E aí o dependente, a esposa, os filhos menores, não, meu pai tem MEI, minha mãe tem MEI, tô protegido pelo INSS. Aí vai lá, surpresa. Aí vai lá, pega as guias, paga tudo junto e vai no INSS pedir. E o INSS sabe o dia que pagou. O INSS tem que ser pago em dia, seja para quem paga carnê, seja para quem paga o MEI, a guia do MEI. Priorize fazer isso. Eu não sei se é porque é barato, aí o povo vai deixando juntar e junta, mas não façam isso. Não pague como quiser, né? Não pague na data certa. Porque no INSS isso tem muitos reflexos. Mas quando você fala muitos reflexos assim, é muito negativo? É porque a pessoa às vezes não pagou realmente, cara. Mas existe um nível de tolerância. Mas você tá falando que é pra gente não pagar os atrasados? Não, tem que pagar. Tem que Na pagar. data certa. Não pague na hora que você quer. Tem que pagar na data certa. Só que a gente tem as regrinhas de qualidade segurada e carência no INSS. Então, vamos supor que você fique mais de 1 ano sem pagar o MEI. Tava pagando tudo certinho. Aí ficou mais de 1 ano sem pagar o MEI. Só que aí, essa primeira que você vai pagar do MEI, você já tá pagando ela em atraso também. Entendeu? Não, mas daí eu fui lá e paguei todas. Aí pagou pra trás. Eu quero saber qual que você pagou em dia a partir de agora. O INSS entendeu? sabe. Aí só a partir de agora, sabe da só sua a partir da primeira em dia novamente que você recupera a sua qualidade segurada.
E aí, se ela já tiver perdido, tem que recuperar também a carência. E por aí vai. Então, assim, tem que ter pelo menos primeiro em dia. E não pode. Então, já que pra gente falar, né, assim, até onde pode correr o risco, a primeira sempre em dia. E em 12 meses, isso no caso do contribuinte individual, do MEI. Não, facultativo não. Facultativo é de 6 em 6 que perde qualidade segurada. Antes de dar um ano, tem que quitar tudo e pagar uma pelo menos em dia de novo. Quando eu falo em dia, é a de março, que vence até 20 de abril, no MEI. No contribuinte individual, a de março, que vence até dia 15 de abril. Contribuinte individual, o vencimento é dia 15, MEI, vencimento dia 20. Nossa, Então, não deixa passar um ano para quitar, não. Quita um ano. Senão vai ter surpresa, vai ter surpresa. O tempo aqui passa tão depressa, mas eu queria saber uma pergunta que eu tenho certeza, assim, que muitos que estão nos assistindo gostaria de ter resposta aí. Posso continuar trabalhando após me aposentar? Boa pergunta. Quem é CLT tem uma vinculação no regime geral de previdência social, do INSS, em sua maioria pode, não há problema nenhum. Quando eu estou dizendo sobre aposentadoria por tempo, aposentadorias programadas. Diferente de uma aposentadoria por invalidez. A pessoa que se aposenta por invalidez, ela se aposentou exatamente porque ficou comprovado que ela não tem condições de trabalhar, nem na profissão dela e nem ser reabilitada. Então, ela não pode voltar a trabalhar porque o INSS, se descobrir, né, enfim, vai cortar e vai pedir a devolução de todos esses valores. Então, com exceção dessas aposentadorias, que a natureza delas não compactuam com o exercício da atividade, pode, sim, continuar trabalhando. Exceto os empregados públicos, que pós-reforma não podem mais, e os servidores públicos mesmo, com lei local, lei do ente, que determina a vacância do cargo a partir da aposentadoria. Exemplo, Copasa, por exemplo. Quem trabalhava na Copasa e aposentou antes de 2019, podia continuar trabalhando. Não existia vedação. Por quê? Porque era vínculo CLT. Empregado, apesar de público, empregado. E hoje não. Pós-2019, aposentou, gera vacância do cargo, mesmo sendo empregado público, sociedade de economia mista, etc. E no serviço público, a maioria dos serviços públicos tem estatutos que regem prefeituras, estados, municípios, né? Que prevêem a vacância do cargo. Então, a partir do momento que aposenta, também tem que sair. Ela pode até retornar, mas em outro concurso, em outro cargo. É certo, eu não entendi. Eu não entendi. Então, eu me aposentei. Eu me aposentei. Onde? No INSS, Nath? Beleza. No INSS. Aí eu venho trabalhar aqui na Revista Elite, com a Lu e com o Rodrigo. E eu tô aposentado. Eu não posso ser um funcionário deles, porque registrado? Eu vou... Pode. Posso. Se você se aposentou por tempo ou por idade no INSS, pode. Só não poderia se fosse por invalidez. Sim. Aí, inclusive, tem que ser registrado porque é o empregado. Só que você não vai se beneficiar das suas contribuições previdenciárias. Não, e você não pode abrir mão elas. delas. E você não pode abrir mão delas também, como no funcionalismo público acontece quando a pessoa já cumpriu o requisito, ela continua trabalhando, aí tem o abono de permanência, que o ente devolve para ela o que foi descontado ali. Agora no INSS não, já foram várias vezes, já foi decidido que a contribuição ela é obrigatória mesmo para quem é aposentado e trabalha, porque afinal de contas a contribuição vem do trabalho. Né? Quer dizer, eu pago para não receber nada, né? Eu não pago para trabalhar. Depois, porque o caixa da Previdência Social é um caixa solidário. E de fato, muita gente às vezes... Agora entendeu? A gente paga para outras gerações. A gente paga para outras gerações. E muita gente às vezes contribui 2 anos e de repente aposenta por invalidez ou falece. E outras pessoas contribuem uma vida inteira, falece e não tem dependente para receber pensão. Então, é uma coisa que é difícil matematicamente de se dizer, porque não tem como bola saber. De cristal. Não temos bola de cristal. Nós falamos de golpe, nós falamos de aposentadoria, nós falamos de INSS, nós falamos um pouquinho de MEI, falamos um pouquinho também de dona de casa. Quais seriam suas considerações finais? Porque é um assunto muito importante. Sim. E a gente gasta um tempo... A gente tem
outras dúvidas. Se a gente pudesse receber aqui ligação de alguém lá de casa que está assistindo a gente ia ter ligações com certeza. Com certeza. Né, e falta talvez até um pouco de categoria para nós aqui entrevistadores, perguntas que a turma de casa precisava fazer e nós estamos deixando de lado porque nós não estamos lembrando de fazer para você. Mas qual é uma consideração importante para você nos dias de hoje em relação à aposentadoria? Porque eu acho que é um assunto que pesa, que deixa muita gente preocupada, sabe, Isabela? Sim, muito. O que passa na minha cabeça é isso. E veja bem, nós estamos aqui, a conversa fluiu, e nós estamos falando de uma área do direito. Isso. De uma área do direito e de aposentadoria e de benefício mais do INSS. Nós nem falamos de regime, nem regime privado, próprio. nada. Então, é muito abrangente. São muitos assuntos. Cada caso é um caso. Eu acho que a principal coisa também é entender. Cada caso é um caso. Nasci nesse dia, comecei a trabalhar, tenho tanto tempo de contribuição. Então, vai ser o caso, né? Vai ser diferente do vizinho, vai ser diferente do colega de trabalho. E a pessoa, ela precisa, sim. Hoje a gente tem muito acesso à informação, as pessoas têm mesmo que assistir vídeo, assistir o nosso podcast aqui, pesquisar na internet, mas precisa entender se ela realmente entra ali naquele caso. Precisa existir um planejamento, precisa existir um estudo, porque às vezes é uma aposentadoria da pessoa com deficiência, não é uma aposentadoria por invalidez. Cada caso realmente é uma aposentadoria um caso. especial, a pessoa pode trabalhar num hospital e ela estar exposta a agentes biológicos, porque isso a gente também não disse aqui, mas a gente tem uma categoria de aposentadorias que é como se o tempo valesse mais, que são as pessoas que estão expostas a agentes de risco também, físico, químico, biológico. Aqui em Lavras a gente tem metalúrgica, então eles estão expostos na maioria das vezes a ruídos muito altos. Biológico, hospitais, pós-pandemia, o biológico eu vejo assim que antes era muito... máscara EPI resolve. E aí? Máscara EPI resolve? A gente passou por uma pandemia. Resolve? Então a gente está trazendo questionamentos, mas ainda assim é tudo muito... É um desafio. Um desafio. Lidar com o INSS é um desafio. Não resolve, cara. É um desafio, o INSS, porque cada caso é um caso. Então, a consideração que eu deixo é muito raso, né? É muito breve a gente ter essas conversas, porque terão dúvidas que talvez até eu mesma não saiba. E eu trabalho com isso todos os dias, há um tempinho. Mas nós sentimos firmeza aqui, né, Nath? Foi uma escola, uma aula hoje. E de acordo com o caso, a gente vai aprendendo mais, porque... a pessoa sentou aqui. Falou uma coisa, é verdade, é a realidade dela, nós vamos mover mundos e fundos para achar o início de prova material. Entregar a aposentadoria. Entregar a aposentadoria ou o benefício ali que atenda ela no momento. Deixa pra gente aqui, para quem quiser conhecer mais sobre você, o seu Instagram, qual que é? É @IsabelaVivas, S do Sampaio no final. Meu e-mail é isabelavivas@gmail.com. E a minha consideração, o meu recado final é que as pessoas precisam verificar o seu caso, a sua vida, relembrar momentos de estudo, de infância, de rural, porque pode ser que tenha ali uma caixinha que está guardado um tesouro e que isso vai fazer com que a gente mude a realidade da aposentadoria dela. Muito bacana. E também penso muito em partes de filhos. Cuidem de seus pais, auxiliam, ajudam, peçam ajuda para as famílias, não deixa os pais, as pessoas mais velhas, né, tão desamparadas. Sim, e isso é bom para os filhos, porque se o filho auxilia o pai a pagar o INSS, num momento de doença, vai existir uma proteção, vai existir um salário mínimo todo mês, vai existir ali. Então, isso é muito importante. Não é só uma situação que a pessoa mais velha ou que está para se aposentar precisa pensar. Pensei muito nisso. Que os jovens, essa geração mais jovem, fiquem atentos, se informem mais, procurem ajuda. E não deixa os pais aí, os avós tão desamparados, né? Sim, sim. Então, gente, é isso aí, né? Foi muito bom, foi muito válida a conversa nossa aqui hoje. Com certeza aprendemos muito com você. Imagina quem está aí nos assistindo, né, Nath? Tenho certeza que muitos aí estão passando por algo que conversamos aqui hoje. Ou nós ajudamos ou nós enchemos a sua cabeça de dúvidas. Eu acho que ajudou, viu? Acho que ajudou bastante. Nós conversamos com a advogada Isabela Vivas Sampaio. Isabela, muito obrigado. Foi super legal, foi super descontraído, foi super inteligente as suas colocações. Talvez nós tínhamos que estar bem mais preparados para poder sanar
a dúvida das pessoas, as dúvidas. Mas é um assunto complicado e, igual a Lu falou, acho que os filhos têm que ajudar os pais. É uma relação ambígua e que a gente consegue... Não está fácil se aposentar no Brasil. Não está nada fácil no Brasil. E a aposentadoria é uma coisa que está tirando dias de vida aí de muita gente. Eu acho que foi super bacana, foi super válido a sua conversa. E uma conversa tão válida, principalmente por ser começo de ano, né? Sim, As vamos pessoas planejar. aí se planejam. A gente chega- planejar. Exatamente. A gente chega querendo fazer tanta coisa, né, no começo do ano. mas né? começo de ano foi um assunto Chega bem, em agosto, a gente já está no bem dor de costas de novo. importante. Não vamos desistir, não. Vamos E planejar. falando em data importante, vamos falar um pouquinho também da Laut, né? Ah, lógico. O que Temos é isso daí aí, que você essa preparou aqui aí são pra os nós? espumantes da Laut em lata. Gente, olha que chique. Você que vai viajar, o carnaval está aí chegando, ó. Vai viajar, vai reunir a família aí, vai reunir os amigos. Gente, olha que chique. Laut em espumante. Mas a Laut é incrível mesmo. Mas isso aí é só para menina? Depende do gosto. Aqui tem 4 sabores, tá, gente? Tem o rosé, tem o tropical. Você já aqui. experimentou, Lu? Já, e é muito gostoso, inclusive com frutas congeladas. Ah, não, eu vi vocês na praia tomando espumante da Laut. Gelado com frutas congeladas, viu, Quero meninas? experimentar também. Bem legal. Hoje você vai levar para casa aí então, pra vai ter uma experimentar. lembrancinha para você, lógico Isso que vai aí. ter. E fora, né, gente, que não é só o espumante, tá? A Laut, ela tem bebidas aí Cervejas para premiadas. homens, para mulheres, tem gin, tem cerveja artesanal, tem vários tipos de bebidas. Vamos deixar aqui o Instagram para vocês, Laut Express Lavras. Pediu, chegou rapidinho aí na sua casa. E é isso aí, vamos finalizando por aqui, agradecendo mais uma vez a sua presença e que venham os próximos aí. Eu que agradeço, foi uma Elite oportunidade tanta de levar conhecimento, informações, às vezes de deixar as pessoas um pouco mais confusas, mas pelo menos Não, foi muito despertar. Eu acho que despertar foi muito legal, pra Isabela. Foi importância. muito legal. É porque eu tenho 1000 perguntas. A gente pode continuar 1000 depois. perguntas, Isabela. Isso, eu acho que foi muito pode continuar. válido, sim. Eu acho que as pessoas agora vão ficarem mais atentas. Isso Ótimo. foi muito bom. Muito obrigada, Nath. Muito obrigada, Lu. Nós que agradecemos. Até o próximo Elite Podcast. Tchau, tchau. Valeu.